Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Chegou aquele momento do dia de nós falarmos com o Senhor, refletirmos na sua palavra. Chegou o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional. Aqui, Pastor Sinésio, no nosso canal A Palavra Responde, e vamos mais ao momento na presença do Pai. Eu tenho falado com vocês sobre este evento aqui, Escatologia e Apocalipse. Quando, dia 3 de junho, das 20h30 às 23 horas, um evento virtual no Facebook Live. Tá? Vamos discutir ali um pouco de escatologia, falar dos eventos atuais, esses ataques que estão acontecendo em Israel agora, por exemplo. Vamos falar do livro do Apocalipse. Enfim, teve uma série de coisas para tratar no dia 3 de junho, que seria então a primeira aula aqui, um primeiro momento. Esse evento terá um investimento de R$ 4,99, uma forma de você abençoar o nosso ministério aqui, nos ajudar, a crescer, melhorar aqui nossa transmissão, produção, etc. E também você está investindo aí no seu conhecimento, no seu crescimento espiritual. Lembre-se que são apenas 50 vagas que eu estou abrindo para esse grupo, tá? Não haverá mais do que isso. E para a gente ter um grupo menor, para poder trabalhar melhor, interagir, conversar, tirar dúvidas e assim por diante. Então, 3 de junho, conto com vocês. Link está aqui e também está aí no rodapé do seu vídeo. Fora isso, você me acha lá no Facebook, na página Apocalipse Sem Mistérios. Vamos em frente. Vamos para o nosso momento devocional, agora aquele momento de falarmos com o Senhor, nosso momento de oração. O que você tem a colocar diante do Pai, faça-o nesse instante, faça-o crendo, Tudo que nós pedimos crendo, Jesus fala, nós receberemos. Tudo que nós pedimos que for segundo a vontade de Deus, nós receberemos. Porque o Pai, o Senhor Jesus, estão com seus olhos, atentos, seus ouvidos abertos sobre as nossas orações. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede todos os dias. Louvamos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem trazido sobre nós uma provisão diária, tem nos guardado, Pai, de uma maneira em geral. E essa provisão, às vezes, nós nem associamos ao nosso trabalho, ao nosso ministério, mas é dali que o Senhor vai trazer as coisas que nós necessitamos, Senhor. Obrigado pelos socorros também, que às vezes são tão inesperados em alguns instantes na vida de muitos dos teus filhos, que são abençoados ali por outros irmãos, por circunstâncias, e assim, Deus, são amparados por Ti. Obrigado, Senhor, por esse dia. Fica conosco, nós te pedimos, ó Deus. Fica com aqueles, Senhor, que tem aí familiares enfermos, meu Deus. Familiares, Pai, que estão em UTIs, ó Deus. Familiares, às vezes, até em tratamento domiciliar mesmo. Alguns isolados por conta do vírus também. Nós pedimos que a Tua saúde, Deus, a Tua saúde invada cada casa nesse instante. Que a Tua saúde, Deus, traga restauração desses corpos, Pai, debilitados pelo mal, por um câncer, Senhor. Debilitados, Deus, talvez por uma enfermidade grave que nós nem sabemos aqui, mas temos pedido, Deus, temos pedidos de oração que estão chegando até nós. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita essas casas com saúde agora. Pai, que a palavra que eu quero dizer para os teus filhos, para esses que estão com problemas de enfermidade, de doenças, é a mesma palavra que o apóstolo Pedro disse a Enéas um dia: o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, Ele dá saúde para vocês neste instante. Senhor, oramos como já orei aqui pela provisão mais uma vez. Existem filhos do Senhor necessitando de trabalho, necessitando, Deus, de se recolocar aí no mercado, Pai. Ajuda, abre uma porta na vida de cada um deles.
aqueles que precisaram, Deus, abandonar seus estudos também por conta de circunstâncias. Restaura isso, Senhor, na vida de jovens, na vida de pessoas que estavam aí buscando aprimoramento pessoal e tiveram que parar. Deus, oro também sobre essas vidas hoje, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Pai, as igrejas que enfrentaram dificuldades durante essa pandemia. Muitas, Pai, tiveram até mesmo que parar, entregar os imóveis onde operavam porque não haviam recursos. Restaura, Pai, essas igrejas, Pai. Restaura isso na vida dos pastores, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre ali, Pai. Que eles entendam, Deus, que o Teu poder age na forma e quando o Senhor quer e que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor. Fica aqui comigo, fica com os Teus filhos, com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ao momento de reflexão na Palavra de Deus. Deus tem coisas para nos falar todos os dias, nos ensinar todos os dias. Vamos com o nosso coração aberto e ver o que o Espírito quer que nós ouçamos hoje. A leitura foi esta, Salmo 100, 101 e 102. Neste salmo eu separei aqui 2 versículos do Salmo 101 que diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Normalmente, quando nós lemos esse salmo, nós associamos ele ao Senhor, né? Deus falando. Mas na verdade, não é. Quem está falando aqui é Davi. Isso aqui vai nos ajudar a entender uma coisinha dentro da nossa reflexão. O tema que eu quero falar com vocês está ali. Uma conquista possível. Uma conquista possível. Do que eu estou falando? Vamos lá, vamos conversar sobre o que seria essa conquista possível, porque associando a palavras aqui do rei Davi no Salmo 101. Toda vez que vamos falar sobre essa questão, uma pessoa segundo o coração de Deus, não tem como fazer isso sem mencionar o rei Davi. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus, né? O homem segundo o meu coração. Mas o quê? Por que Deus declara isso acerca de Davi? Nós raramente paramos para analisar essa questão. Sabemos, né, que ele é um homem segundo o coração de Deus, lembramos dele, mas quantos de vocês já pararam de verdade, ou até mesmo eu parei de verdade para entender o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus? O Salmo 101 vai nos dar um pequeno vislumbre, né, falando do caráter, da conduta de Davi, que tornava ele esse homem, né, que tinha um patamar diferenciado diante do seu Deus. E quais são as qualidades, então, que o Salmo 101 nos apresenta? São coisas que nós podemos atingir, não podemos? Como é que é isso? Qualquer um de nós podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Acho que essa é a pergunta, então, no final da história. É sobre isso que nós vamos conversar. A primeira coisa que Davi fala no Salmo 101 é do seu esforço e do seu anseio em caminhar, em viver uma vida de integridade, um caminho íntegro diante do Senhor. Esse é o primeiro aspecto e muito importante. E nesse caminhar pela integridade, então ele fala de 4 coisas que ele não deveria fazer e, evidentemente, nós também não devemos fazer. A primeira é não se deixar dominar. A segunda, não se envolver. A terceira, não tolerar. E a última, não se associar. Mas espera aí, não se deixar dominar pelo quê? Não se envolver com o quê? Né? Não tolerar o quê? Não se associar a quem? Ou ao quê, né, no caso aqui? Do que Davi estava falando? Vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas ações que Davi declara aqui e o que ele estava se referindo exatamente. Primeira, não se deixar dominar. Pelo quê? Pela conduta dos infiéis. E isso nos leva de volta ao Salmo 1. Lembra do Salmo 1 que Davi disse ali? Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, não assentar à roda dos escarnecedores.
Não se deixar dominar por nenhuma destas situações, pela conduta dos infiéis, que isso venha a manchar, né, a nossa integridade. Segundo, não se envolver. Não se envolver com o quê? Com o mal. Mas de que forma nos envolver com o mal? Ele explica, né? Nos envolver com pessoas que têm o coração perverso, né? Tem o coração inclinado ao mal, pessoas malignas, que só pensam em fazer o mal para os outros, prejudicar, derrubar, coisas, né, dessa natureza. Conselhos ímpios. Davi passou por um momento que ele teve Saul diante dele e poderia ter matado Saul. E aí vem algumas pessoas falando, aproveita o momento, essa é a sua hora, se livra do teu inimigo. Não eram pessoas ruins até que estavam falando com ele, mas naquele instante não era uma palavra boa, não era o melhor conselho, era um conselho mau, ímpio. Então, evitar, né, esse tipo de situação, não seguir algumas coisas que falam conosco. E ele fala de não admitir calúnias, né? Aquelas coisas que são faladas, pessoas que difamam umas às outras. Normalmente fazem isso pelas costas, né? Davi fala ali, as ocultas. Então, não podemos admitir esse tipo de situação perto da gente. Quando alguém vem fazer fofoca, calúnia, nós temos que brecar isso, né? Não admitir isso, não coparticipar disso. E às vezes, se ficarmos calados, já estamos, de certa forma, participando. Terceiro, né? Não tolerar. Não tolerar o quê? Os arrogantes e os orgulhosos. Um dos pecados que Deus abomina. Deus fala muitas vezes, né, que Ele abate o soberbo, Ele dá graça aos humildes. Então, não tolerar esse tipo de pessoas. Davi vivenciou isso num dado momento, né, na sua vida. Deixou que o orgulho entrasse no seu coração. E as consequências foram trágicas, né? Está lá no finalzinho do 2 Samuel. Ele sabia do que estava falando. Salomão escreveu sobre a questão da arrogância e do orgulho. Olha o que ele disse. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Arrogantes e orgulhosos, que eles estão fadados à destruição, fadados a cair. Por isso não podemos admitir essas coisas em nosso coração. Foi isso que aconteceu com Lúcifer, né? E com os anjos que o seguiram, e por isso foram banidos das regiões celestes, né? Deus bane da sua presença arrogantes e orgulhosos. Finalmente, né? Não se associar a quem? Né? A pessoas fraudulentas ou mentirosas. Pessoas que usam do engano para obter suas vantagens, que não têm o menor escrúpulo, né, na sua conduta. Desde que eles consigam o que eles querem, pouco importam os meios. Não se associar com esse tipo de gente. Davi teve exemplos familiares acontecendo ao seu redor. Davi, né? A gente vai lembrar que passou por isso na vida dele. Ele usou de engano num dado momento porque queria uma mulher, e viu tudo que aconteceu a partir dali, toda a tragédia que isso foi, né? Trazendo esse problema para dentro da família, filhos fazendo a mesma coisa que ele fez, manipulando situações, né? Criando problemas enormes, guerras, mortes, e assim por diante. Não se associar a esse tipo de pessoas é muito importante, e principalmente não deixar que isso entre dentro dos nossos corações. Então, uma vida segundo o coração de Deus não é algo intangível, é algo que nós podemos tocar, podemos almejar para nós, porque não é inatingível. Deus não deu isso para umas poucas pessoas. Deus deu isso a quem buscá-la sinceramente e se esforçar para chegar a esse patamar diante da presença dEle. Nós podemos ter uma vida assim, segundo o coração de Deus. Foi para isso que Deus deixou exemplos na palavra dEle. Não para que nós venerássemos, né, ficássemos admirando esses exemplos somente, de forma alguma. Deus deixa esses exemplos não para veneração, mas para imitação. Se queremos uma vida segundo o coração de Deus, basta que imitemos as pessoas que viveram de uma maneira exemplar diante do Pai, como Davi viveu, Abraão e tantos outros. Perceba que são pessoas comuns. Nós vimos os erros que Davi cometeu aqui nas nossas meditações, falei um pouquinho sobre isso hoje. Então, ser, né, ou viver segundo o coração de Deus não é para perfeitos, é para quem quer. É para quem está disposto, né, a enfrentar as suas dificuldades, as suas limitações, buscando em Deus aprimoramento, no Espírito Santo a santificação e assim por diante.
observando a palavra do Senhor, aplicando-a, né, no seu dia a dia. Todos nós podemos andar, sim, segundo o coração do Pai. E essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. E, como sempre digo, repito, que abençoe a sua vida. E se abençoa a sua vida, compartilha aí com seus amigos, com pessoas também que precisam de uma palavra do Senhor para o seu dia a dia. Terminamos. Leitura para amanhã está aqui na telinha, 103, 104 e 105, mais 3 salmos aí na nossa caminhada. Não deixa de ver os meus recadinhos, veja o link do evento aí embaixo, se inscreva lá, invista aí na sua vida, ajuda também a gente aqui nesse trabalho, beleza? Tem mais outros recados aí, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.